Aliados do Bolsonaro acreditam que o Alexandre de Moraes não vai deixar o Bolsonaro viajar para a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Isso segundo uma notícia de hoje, fresquinha, que eu vou te mostrar. E esse aqui é mais um vídeo sobre essa história, porque esse encontro entre o Bolsonaro e o Trump, ele é histórico, ele pode ser muito importante para o Brasil e para o futuro da direita no Brasil. Mas por que os aliados do Bolsonaro acham isso, Deltan? Fica aqui comigo que eu vou te explicar por que eles estão pessimistas. E no final eu vou contar para você por que eu tô mais otimista, por que eu discordo deles. Veja aqui então a coluna que saiu hoje da jornalista Malu Gaspar no Globo. Por que aliados de Bolsonaro acham que o Alexandre de Moraes não vai dar aval para a ida à posse de Trump? Essa é a coluna dela aqui. E os motivos que ela apresenta, gente, são vários. Em primeiro lugar, o problema vai para além de Alexandre de Moraes. O problema aqui hoje é com toda a primeira turma de que o Moraes faz parte. Olha aqui, ó. Em fevereiro do ano passado, o Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte do Bolsonaro em meio às investigações de uma trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022. O Bolsonaro entrou com um recurso contra a apreensão do passaporte para tentar pegar o documento de volta, mas o pedido foi negado de forma unânime pela primeira turma do STF em outubro. Ou seja, em primeiro lugar, o problema não é mais só Moraes, é toda uma turma de ministros. Mas o problema vai além disso. Em segundo lugar, olha o que o Moraes declarou na época. Acompanha aí, ó. Ele disse: o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade da tentativa de evasão, de fuga dos investigados. Um intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. O ponto aqui é, se o ministro já disse que existia um risco de fuga, como que agora ele vai ser contraditório e vai dizer que não tem um risco de fuga e vai autorizar o Bolsonaro a ir aos Estados Unidos? Além disso, gente, em terceiro lugar, os aliados do Bolsonaro entendem que o retrospecto, as decisões pretéritas do Moraes e do STF em relação a casos semelhantes é bem desanimador. Olha aqui o terceiro ponto, o terceiro argumento. Ó. Alguém falando aqui, as chances são nulas. Não há fatos novos e Moraes já negou o pedido do Bolsonaro de ir para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar o país no ano passado. Negou exatamente um pedido similar com os mesmos argumentos, admite reservadamente um integrante do PL ouvido reservadamente pelo blog. Gente, uma outra fonte chegou a dizer isso aqui, ó. Disse aqui, ó, sem chance. É mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro. Gente, eu daria até uma quarta razão. Por que o Moraes vai dar chance para o Bolsonaro de estar junto com o Donald Trump, alinhar esforços e organizar eventualmente medidas contra o STF e os seus abusos? Então, gente, tem várias razões para ser pessimista em relação ao pedido do Bolsonaro para ir à posse do Trump. Mas então, Deltan, por que você está otimista? Por que você discorda dessa análise? Gente, porque o Moraes despachou rapidamente no sábado o pedido que foi feito pelo Bolsonaro logo na sexta, um dia antes. E o Alexandre de Moraes, ele pediu uma complementação de informações e documentos. Gente, se ele quisesse negar, ele já tinha argumentos para negar naquele momento mesmo, no próprio sábado. Ainda que argumentos equivocados, de que a gente discorde. E ele poderia fazer isso no próprio sábado, matando o assunto. Além disso, negar um pedido dessa relevância reforça muito o quadro de perseguição contra o Bolsonaro. Some-se ainda que o Bolsonaro ele cumpriu todas as restrições impostas até hoje rigorosamente e a sua nova defesa está adotando um tom mais respeitoso com o tribunal e já adiantou que se submeteria a quaisquer condições que fossem impostas pela corte. Por fim, o argumento de risco de fuga é simplesmente ridículo, porque se o Bolsonaro quisesse sair do país, já tinha saído. Era só quebrar a tornozeleira e ir para outro país, como muitos dos perseguidos pelo 8 de janeiro fizeram. Esse, gente, então é o meu palpite. É o palpite de que o Moraes, sim, ele pode, existem sinais indicando que ele vai sim deferir depois de juntados os documentos, que vai permitir a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. E eu expliquei isso melhor no meu vídeo do último sábado, que eu vou deixar para vocês na descrição e também aqui na tela no final para você conferir. Mas, Deltan, e se o Alexandre de Moraes não deixar? Gente, aí ele vai ter sido muito sádico de pedir informações e documentos complementares, concorda? Só para depois dizer não. Quando ele já podia ter dito, se ele queria dizer não, para que pedir documentos e informações complementares? Mas agora eu quero saber a sua opinião. E você? Qual que é o seu palpite em cima disso?
Alexandre de Moraes vai permitir ou não vai permitir que Bolsonaro vá à posse do Trump? Conta para mim nos comentários. E se esse vídeo te ajuda a entender melhor o que está acontecendo, o que empurra Alexandre de Moraes para um lado, o que empurra ele para o outro lado, segue o canal e aciona o sino das notificações para ficar sempre bem informado. E não esquece de curtir o vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta contra a injustiça e a perseguição à direita possa chegar mais longe. Um grande abraço.